Então, a Lu de empreendedora não tem um medo. Agora, a Lu de CPF, eu pagava uma amiga minha para ela fazer provador, eu pagava ela até para viajar comigo. Mas isso também foi mais natural, questão de composição de tecido, porque não adianta você falar que a roupa é linda, pronto, acabou. Oiê! Estamos aqui em mais um episódio do Café Terapêutico da segunda temporada. E como eu disse para vocês, a segunda temporada vinha aí com uma roupagem nova. E hoje nós estamos numa loja bem conhecida aqui em Campo Grande. A convidada, já com spoiler, é dona de loja. Uma pessoa maravilhosa, com um sorriso lindo, corredora. Porque, né, a gente acaba tendendo a puxar para as pessoas corredoras aqui. Ela trabalha com vendas. O que mais? Eu vi hoje, confesso, que ela é formada em letras ou começou a faculdade de letras. Enfim, hoje nós estamos aqui com a Lud, Oiê! da loja da Lu, maravilhosa. Lud, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, amei, tô amando. É porque vocês não sabem, mas a gente começa a conversar aqui, até tem uma hora que tem que cortar as conversas para de repente falar, não, peraí, que isso aqui é bom para levar pro café. Por quê? Porque o café é um bate-papo. E hoje a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo feminino, sobre corrida, sobre simpatia. Porque a Lud, gente, ela tem uma marca registrada, além da loja. Tem uma marca registrada que é o sorriso. Obrigada, que a gente, todo obrigada. mundo conhece ela ali pelo sorriso, ela tá sempre simpática. Obrigada, Lud, obrigada. sempre foi assim? Sempre foi uma pessoa sorridente, disponível, ali? Isso sim, sempre fui. Eu não queria. Tipo, eu não sei ficar triste, sabe? Eu sempre fui muito sorridente, sempre quis ser muito simpática. Me forço a isso, eu acho que é muito importante e eu acho que todo mundo deveria ser assim, na minha cabeça. Isso até para a questão de vendas é um super diferencial. Então, é engraçado isso, acho que por isso que deu certo. Pela minha facilidade de fazer amizade e tudo mais, sabe? De você querer e se importar com o outro. Porque eu acho que você sorrir pro outro, você não sabe. A gente não sabe o que o outro tá passando. Exato. A gente nunca sabe. Então eu acho que um sorriso muda tudo. Muda o dia. Pode mudar o dia da pessoa. Muda né? o dia da pessoa. Falando em amizade, como que começou a da Lu? Isso foi lá nos tempos. Gente, a Lud tem, sei lá, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. A loja física começou em 2013. Mas eu comecei a vender na faculdade. Eu fiz letras na UFMS e eu vendia roupa lá. Eu tenho uma tia que morava em São Paulo na época e quando eu comecei a fazer letras, só tem mulher. Tipo, sério, só tem mulher. Aí você fala, tem que vender alguma coisa? E aí, nisso, tenho que vender alguma coisa, a minha tia falou, eu liguei pra ela, falei assim, tia, quero vender roupa na faculdade, só tem mulher, vou vender bem. E aí ela falou, beleza, eu vou nas lojas, vou mandar algumas coisas pra você, porque ela tinha um tempo mais disponível, e ela começou a mandar. E foi muito engraçado que eu vendia roupa, eu vendia semi-joia e eu vendia bombom na faculdade. Nossa! Tudo assim, todo mundo, Lud, vende pra mim? Porque o bombom não era eu que fazia, era a Marli, que minha mãe é funcionária pública, trabalhou a vida toda no Parque dos Poderes, e tinha a Marli que fazia os bombons e ela levava em casa pra eu vender pra ela. Vendia bombom na faculdade, então eu ia pra faculdade de ônibus, tá? 3 ônibus eu pegava pra ir pra UFMS. Eu ia com uma mala de bombom, com uma mala de semi-joia, que eu morria de medo de ser assaltada, e com uma bolsa de roupa, uma mala de roupa. Foi assim que começou. Nossa! Então a alma de vendedora sempre existiu. E eu não sabia. Eu não sabia que existia. Porque eu comecei a vender porque quando a gente faz faculdade, a gente é muito quebrada. Meu Deus do céu, que fase! É muito difícil. E eu lembro, eu sempre fui muito estudiosa. E como eu fiz letras, eu queria ser, assim, tipo, a melhor. Isso é um problema. Então, como era um curso fácil, todo mundo passa em letras. Eu quis passar bem. Então, eu passei em 3º lugar. Nossa. E aí, eu me cobrava muito na faculdade. Muito, muito mesmo. Então, eu fazia iniciação científica. Eu era uma ótima aluna. E aí, eu era muito livro para comprar, muito xerox para tirar. E eu não tinha dinheiro. E meu pai não aguentava mais. Não aguentava mais. Dinheiro. E porque era dinheiro para almoçar também, porque eu passava o dia todo na faculdade. Enfim, aí eu falei, não, eu preciso ter o meu dinheiro. E foi assim que eu comecei a vender. Nossa. A venda era para ser um a mais. E de repente virou meu tudo.
Porque você chegou a formar. Não, eu não formei. Não formou. Por quê? O que aconteceu? Eu peguei 2 greves na UFMS. A primeira passou rapidinho, então beleza, voltamos. Na segunda, demorou. Aí nessa segunda greve, eu abri a loja física. A Dalu deu uma... Eu abri a Dalu. E aí eu não voltei mais. Eu simplesmente não voltei. Eu não tranquei, eu simplesmente não voltei mais. É bem engraçado, porque até os professores iam na loja para tentar me fazer voltar. E a minha mãe não aceitava também na época. Não, você tem que ter seu diploma, você tem que ter seu diploma. Eu falei, mãe, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. E eu não voltei. Então faltou 4 matérias do último semestre. Nossa! A iniciação científica ficou, tudo ficou. Ixi, eu apresentava trabalho, em congresso e tudo mais. Então os professores iam, pelo amor de Deus, a gente não pode perder uma aluna como você. Eu falava assim, gente, eu não vou voltar. Eu não sou feliz. Sentido. Eu achei que eu era, mas eu não sou feliz lá. Por que você quis fazer letras? Eu amava. Letras é bem específico. Então, mas era a única coisa que eu gostava na escola, português. Sério? Eu amo português, eu amo gramática. Nossa, eu amava. Então, na época da escola, o que eu pensava? Eu pensava assim, eu vou fazer letras, eu vou fazer mestrado e eu vou dar aula em cursinho e na UFMS. Era isso que eu pensava. Porque na minha cabeça era isso que eu ia fazer. E eu amava as aulas de português, gramática e literatura. E eu lembro, gente, nas aulas de literatura, eu viajava. Eu amava aquilo, pra mim era uma mágica. Eu falei assim, gente, eu quero dar aula igual esse professor. Eu quero falar igual ele. Sabe, eu era muito apaixonada por isso. E como eu era muito boa de português, eu passava cola pra sala inteira de português. Eu fazia as provas de todo mundo. Então eu amava aquilo. Nossa, português. Então foi assim, por isso que eu fui fazer letras. Mas quando a gente chega na faculdade, não é nada disso que a gente pensa. É tudo muito diferente. No mundo do nosso planejamento e a realidade. É muito diferente. O português da escola é muito diferente do que a gente aprende em letras. Eles abominam a gramática. Começa por aí. Tudo. Eu falava assim, gente, peraí, tá desconstruindo tudo. E aí aquilo já vai deixando a gente... Exatamente. Assim. E aí, vamos lá, você falou da questão da faculdade, você tinha um planejamento, um sonho, uma idealização. Sim. Não foi bem como aconteceu, aí chegou a Dalu. Sim. E a Dalu? Tinha um planamento, um sonho, uma idealização? Ou ela foi acontecendo? A Dalu foi acontecendo. Porque, assim... Tipo, parece que Deus colocou a mão e falou assim, é isso que vai dar certo na vida dessa menina. Porque, assim, eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu comecei a vender roupa, igual como eu contei, com a minha tia em São Paulo. Minha mãe tinha um cartão de crédito, graças a Deus, com um limite maravilhoso. Eu comprava as roupas no cartão de crédito da minha mãe, lógico, eu pagava a fatura com os pagamentos que eu recebia. Tem um detalhe. Na faculdade, eu não vendia no cartão. Era na promissória, era uma bagunça. Era na época da promissória. Gente, e eu juro, era uma bagunça. Sabe por quê? Porque eu vendia semi-joia, a roupa e o bombom. Então a pessoa comprava tudo, eu dividia até o bombom na promissória. Você entendeu? Era tudo junto, a pessoa me pagava por mês. A vendedora mesmo, né? Não, fica tranquila, eu anoto aqui no caderninho. Juro! Mas engraçado isso também, porque eu era assim na faculdade. A partir do momento que eu fui pra loja, eu nunca aceitei vender fiado. Juro, nem pra melhor amiga. Juro por Deus. E aí, como se mudasse alguma coisa na cabeça? Eu acho que virou uma chavinha. Eu acho que até por isso, eu lembro de uma conversa com a minha mãe, eu falava assim, eu falava pra ela, eu preciso da loja, porque minha mãe perguntava, né? Por que você não continua vendendo do jeito que você tá? Mãe, eu preciso da loja pra ter mais clientes. Porque senão eu vou ficar com aquele mesmo leque de sempre. E não dá. E aí parece que virou uma chavinha, sabe? Eu acho que virou realmente a chavinha. Eu entrei pra loja física, eu nunca mais vendi na promissória. Nunca mais vendi na promissória. E até acho que pela materialização da coisa, né? Porque talvez tenha essa questão da vou vender na sacolinha, não fica algo tão concreto para você. Eu acho que é a questão de responsabilidade. Eu tinha muita coisa para pagar. Era muita coisa para pagar abrindo uma loja física. Acaba, tipo, gente, é muito imposto, é aluguel, é muita coisa que eu não tinha antes, né? Na faculdade eu não tinha isso. E aí começou, não, eu preciso receber esse dinheiro certinho em tal dia, então eu preciso de uma máquina de cartão, blá, 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 blá. E foi isso. Tem uma outra coisa que talvez também faça diferença. Antes era um plano B.
Depois do plano A. Exatamente, com certeza. Tá vendo? Eu não tinha pensado por esse lado. Antes era um a mais ali, ia ser o meu plano. E aí virou o meu único plano. Não era nem meu plano, é meu único plano. Eu falava assim, não, tem que dar certo, porque é isso que eu amo fazer. Eu amo fazer isso aqui. Eu lembro, não, e várias vezes, assim, na época, no último ano, eu já tinha comprado meu carro na faculdade. Financiado 100%, tá? Não dei um realzinho de entrada. Então, eu tinha que pagar as parcelas do meu carro. E eu lembro uma vez que eu tava indo embora e uma menina me parou. Ela sabia que eu vendia roupa e ela falou, Lud, eu quero essa saia que você tem dela? Eu falei assim, eu não tenho, mas dela acabou. Ela falou, me vende a sua, vai servir em mim. Eu falei, vamos lá no meu carro. Eu fui embora de calcinha pra casa. Eu conto essa história pra todo mundo. Eu tirei a saia, vendi pra menina e fui embora de calcinha. Minha mãe, a hora que eu cheguei em casa, eu juro, ela só não me deu uma surra, porque ela ficou com dó, eu acho. Porque ela falou assim, menina, se você bate o carro, e se vai um bombeiro, você ia estar de calcinha? Eu não pensei nisso. Quando a gente é mais, a gente não pensa. Eu era muito sem noção. Tipo, da venda também, né? Sabe, você precisa vender. Isso que eu ia perguntar, como que funciona pra você isso? Porque a gente tava conversando aqui antes, você falou que tem a questão, né, da timidez, da vergonha, não sei nem se chega a ser uma insegurança, mas aquele medo. Sim. Para você ser vendedor, você precisa... É que tem vendedor e vendedor, né? Tem o vendedor que faz isso de uma forma que não é natural, e tem o vendedor que faz isso de uma forma natural. Para você é muito natural. É muito natural, porque eu converso muito. A venda é uma consequência que acontece. Eu tenho a Dri que trabalha comigo, às vezes ela fica brava comigo. Ela fala, você atrapalha a venda. Porque eu começo a conversar com a cliente e eu tiro ela total do foco. Eu começo a conversar e tipo, as coisas vão acontecendo. E aí, sempre foi assim. Eu gosto muito de conversar. Então, eu tenho, sim, insegurança, tudo. Mas quando a pessoa tá no meu ambiente, assim, eu gosto eu gosto de tratar a pessoa bem, sempre fui assim. Eu gosto de ver a pessoa bem, sabe? Então, eu acho que acaba que a venda acontece. E é o que eu falei no começo, você se importar com o outro. Que eu acho que isso falta demais. Falta muito. E porque é o que eu falei também. Você não sabe o que a outra pessoa está passando. Você nunca sabe. A gente nunca sabe 100%. A gente pode ver no Instagram, mas a gente não sabe as entrelinhas. Sim. Então, eu sempre quis tratar as pessoas muito bem. Eu acho que, se a pessoa me perguntar qual que é o seu diferencial, é a minha disciplina e a minha dedicação. Eu sou muito dedicada, assim. Não de perfeição, essas coisas, mas é essa questão de você querer ver o bem do outro. Você querer ajudar o outro. É isso que eu acho que é o meu diferencial. Você falou da questão da disciplina, a gente estava falando sobre isso, da questão a Lud precisa dar os cheques, né? Os cheques do dia. Os cheques do dia. E isso veio com o tempo ou sempre foi assim? Eu acho que mudou com o tempo. Sabe, eu sempre quis... Tipo assim, eu nunca fui uma pessoa desregrada. Eu nunca fui uma pessoa... Eu sempre acordei muito cedo. Isso é meu. Eu nunca fui uma pessoa dorminhoca. Eu nunca acordei, tipo, 10 da manhã. Nunca foi assim, sabe? Nunca precisei dormir muito. Sempre fiz tarefas. Sempre fui muito regradinha. Mas eu acho que os cheques do dia... Acho que começou depois que eu comecei a namorar com o Pedro. Porque ele é muito, muito certinho, assim. Ele é muito sistemático. E ele me cobra bastante disciplina, assim, no sentido de organização. Então, eu acho que os cheques do dia começou depois dele. Porque ele sempre falou assim, você tem que escrever para não esquecer as coisas. Porque é muita coisa na sua cabeça. Sim. Você tem que fazer muita coisa. Então, escreve. E vai dando os seus checks. E aí você vê o que falta, o que não falta. O que eu já fiz, o que eu tenho que fazer, enfim. Você estava falando sobre isso da organização, de repente, se não dá o cheque, o dia parece que tá... Se eu não treino no mesmo horário, acaba, assim, meu dia. Eu fico perdida. Sabe se sentir perdida? Eu me sinto perdida, tipo assim, putz, saiu da rotina, perdeu, sabe? E como que é isso para empreendedora? Porque o empreendedor lida com... com muito imprevisto, né? Com muito imprevisto, com muita coisa. Mas é o que eu acho assim... Por exemplo, a gente tem a rotina da loja. Então, a gente tenta, mesmo no furacão que é ser empreendedora no Brasil, a gente tenta dar os cheques na nossa rotina. Tipo assim, eu tô fazendo a minha parte, eu tenho que fazer acontecer. Não tá dando... Mexe aí na rotina. Por exemplo, a gente tem certinho o dia que eu gravo o provador, o dia que a gente tem que gravar bastidores, o dia que chega novidade. Então, existe uma rotina
dentro da loucura que é isso daqui. Por exemplo, porque muita coisa sai da... Tipo assim, tem dia que eu falo, hoje eu vou postar as novidades que chegaram. Ah, tá, o correio não entregou, querida, a novidade. O que você faz? Então, isso me faz assim, meu Deus, eu me perco. Mas a gente reajusta a rota para a gente entrar no eixo de novo e as coisas acontecerem. Porque, realmente, imprevistos acontecem o tempo todo. Sim, porque no empreendedorismo justamente é lidar com a imprevisibilidade. Todo mês, às vezes toda semana. Toda hora. Eu falo que é toda hora. Muda tudo toda hora. A moda muda assim. Tipo assim, a gente vai dormir, baloneta na moda. Você acordou, baloneta não tá na moda mais, entendeu? É uma coisa muito doida. Então, por isso que você também tem que ter um planejamento e fazer rodar tudo muito rápido. A sua referência hoje da loja, você tira da onde? Tipo, hoje eu tô inspirada... A loja tem um estilo, que é um estilo de elegância, de autoestima. Mas eu acho que isso também foi mudando. Eu acho que a loja evoluiu comigo. Porque, gente, olha, eu comecei a vender, eu tinha 20 anos, menos de 20. Eu abri a loja física, eu tinha 22. Hoje eu tenho 34, né? 34. Deixa eu ver, peraí. Eu tenho 34. Quando você tem 22, o seu gosto é muito diferente. E aí você acaba... Não adianta. Todo mundo fala assim, mas você tem que ter roupas que você não gosta, porque você tem que atender o estilo da outra pessoa. Só que não adianta. Eu escolho o que eu gosto, sabe? Então, com 22 anos, tinha muita roupa de balada, muita roupa curta, porque era aquela fase da Vale. Que a Vale era até na José Antônio ainda, que todo final de semana, eu e todas as minhas amigas, faculdade, a gente ia para essas festas. Então, as roupas eram para essas ocasiões. E a gente vai mudando, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, e o nosso gosto também vai refinando. Ele sabe? vai se transformando. A gente muda muito. Eu atendo também, por exemplo, muitas mulheres que são mães agora, tipo, viraram mães agora. Na época, eu sou dessa época. Lude, eu não tô me identificando mais. Meu guarda-roupa parece que nada é meu. Então acontece. Então, e a gente aí, vai essa mudança você faz? Sim. Tipo, por exemplo, então ela vai acompanhando a minha evolução. Fase. Exatamente. Porque eu vejo assim, a loja foi evoluindo comigo. E é muito interessante você falar disso, tipo, porque realmente as pessoas que têm loja, de repente, elas... Por isso que eu te perguntei, qual que é a sua referência? Tem gente que tem uma referência de não, então a gente vai trazer esse estilo, um estilo mais clássico, um estilo mais assim. Não, o estilo é estilo Lude. Exato, eu acho que eu sempre tento fazer esse paralelo, eu acho. Sabe, eu quero uma peça, e eu gosto do equilíbrio também. Uma peça que é clássica, mas que não seja sem graça, sabe? Uma peça clássica, mas que não seja tão sem estilo. Eu acho que tem que ter um quê ali de estilo. Uma peça pode ser, sim, clássica, mas com uma pitadinha de sensualidade. Eu acho que dá pra gente equilibrar tudo isso. E eu tento trazer isso na hora de fazer as compras. Eu tento pensar nesse equilíbrio. E fica muito mais fácil para você vender, porque é aquilo que você gosta. Exato. Então, por exemplo, eu já fiz essa experiência de trazer coisas que não são do meu estilo para tentar agradar o fulano. Outro público. Só que eu não consigo mostrar a peça que eu não gosto. Eu não consigo oferecer a peça que eu não gosto. Então, não dá. Não dá. Eu falo, gente, sim, não dá. Eu paraliso ali. Então, eu tenho que... Porque senão eu vou mentir. Eu não posso mentir. Eu não vou mentir para cliente, de jeito nenhum. Não tem como. Eu sou muito sincera. Eu ia perguntar isso agora, com relação, porque a gente é famoso, né, na venda, as pessoas falaram assim, o vendedor só vai te falar isso porque ele quer vender. Acontece. Você já teve que falar para alguma cliente, olha, não ficou tão bom. Vamos tentar outra peça? Eu tenho, sabe? Eu acho que existem jeitos de você falar, porque às vezes, realmente acontece, às vezes eu não gostei. Eu até brinco aqui na loja com isso. Às vezes eu sou bem do contra. Às vezes, tipo assim, tá eu, a minha mãe e a Adri aqui na loja e uma cliente. A cliente provou uma peça, minha mãe e a Adri amaram, mas eu gostei da outra que ela provou. Eu falo, gente, é impressionante, eu sou do contra. Acontece isso sim. Então, eu acho que existe esse jeito de falar. E eu acho que é importante. Porque, assim, eu penso nisso. Quando uma pessoa sai daqui, eu quero que a pessoa saia linda, maravilhosa. Eu quero que ela arrase na festa. Por quê? Se ela arrasar, vão perguntar para ela, da onde é a sua roupa? Você já pensou a pessoa tá lá toda feia?
Toda murchinha, toda michuruca, né? Não vão querer nem saber onde que ela comprou. Porque roupa é personalidade também. E tem outra coisa. Se a pessoa não arrasar na festa, se ela não é elogiada, ela não volta. Então ela tem que arrasar e ela tem que usar muito. Porque se for aquela peça, nossa, comprei naquela loja, nem usei. Ela não vai voltar. E eu quero que a pessoa volte aqui toda semana, porque chega novidade toda semana. Então eu quero que ela volte e compre toda semana, entende? Porque a ideia é realmente... E é muito interessante isso, porque a gente, querendo ou não, roupa mexe com a autoestima da pessoa, né? Mexe. Fala sobre a autoestima da Sim. pessoa. Mas se a pessoa sai daqui com uma roupinha murchinha, se sentindo... Não satisfeita. Não sei se eu gostei, não sei. Exatamente. Se a pessoa não usar, se ela, tipo, não ficar satisfeita, não se sentir linda, ela não vai voltar. E não é o que a gente quer. Isso a gente quer. Isso eu não vou mentir. A gente quer vender muito. Entendeu? Mas quer vender certo. Quer vender certo. Porque isso é um diferencial. É. Hoje em dia a gente fala muito em venda, né? Se vende demais. A gente vende o tempo todo. A gente se vende. A gente vende desde a hora que a gente acorda. A gente Eu se vendo vende... uma ideia pro meu marido, às vezes. É isso que eu ia falar agora. A gente tem que convencer o marido, a gente tem que convencer os nossos pais, a gente se vende o tempo inteiro. A vida é uma venda. Pra você, isso é confortável? Tipo, vou vender, vou trabalhar, convencer o seu marido. É confortável. Não é um negócio que você fica assim, ai, será que ele vai gostar? Será que não sei o quê? Será que não? Não, eu não tenho isso não. Isso é bem tranquilo. Comigo aqui isso é bem de boa. Não precisa assim, ai, será? Nossa, eu vou falar isso? Será? Não. Porque eu sei que a gente vai ter uma discussão ali no sentido, numa troca. A gente vai ter uma troca e a gente vai ver a melhor ideia, porque graças a Deus a gente se complementa muito. Eu venho com a ideia, a criação, às vezes é assim, eu vou lá pro alto, aí ele vem e me puxa pro chão, tipo, calma que a gente tem que, entendeu? Vamos colocar no papel e tudo isso, porque eu sou... Você é criativo. Eu acho que a palavra é deslumbrado, assim. Que fala bonito. Não, eu sou doida mesmo. Eu sou doida mesmo, exato. Porque... eu acho que todo empreendedor é um pouco, porque o empreendedor... Tomara que eu não seja a única. Porque eu acho que o empreendedor, ele tá sempre com essa ideia de inovação, de pensar diferente, porque a gente hoje em dia vê muita coisa igual. A gente vê muito mais do mesmo. Eu falo que o Instagram ele é uma bênção, né? Mas também tem esse outro lado. Tipo, você vê muita coisa que é igual. Então você é chamado o tempo todo a ter um olhar diferente, a ter uma visão diferente, a ter um jeito de falar, de se expressar diferente. Sim. Claro que às vezes eu também sou do time deslumbrada, que o meu marido tem que o Bruno... Volta. O Bruno vem e fala, amor, mas ele é bem assim, mas você já pensou como que isso vai funcionar na prática? Exato. Exatamente. Eu falo, já, na minha cabeça tá tudo desenhado. Mas é engraçado, porque quando eu comecei, igual eu falei, eu tinha 22 anos, era muito na louca. Hoje não. Mas depois do Pedro, o Pedro é meu financeiro. Então ele coloca tudo e hoje a gente vê, assim, é muito bom isso. Porque eu sou a deslumbrada, a doida da história. Ele, não, calma, vamos organizar esse pensamento, vamos organizar esse movimento, que aí vai dar certo. Na louca não dá. Entende? Eu ia te perguntar uma coisa que você falou. Comecei com 22, agora estou com 30 e tantos. A Lu de hoje, de 30, ela olharia para a Lu de 22 e falaria para ela fazer algo de diferente ou teria feito algo de diferente? Nossa, será? Não sei, assim. Eu queria ser mais responsável lá atrás. Porque antes, igual eu falei, eu era muito... A conta da loja e a conta da Lud era a mesma coisa. Simplesmente assim, sabe? Se a loja tem dinheiro, a Lud também tem, entendeu? E depois que o Pedro entrou na minha vida e... Não, calma, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Então eu queria ter mais essa visão, lá atrás. Essa aula de educação financeira, eu queria ter tido antes. Eu acho que é isso. Eu acho que isso é, assim, talvez é o que eu vou falar é um pouco feio, mas acho que isso é de mulher também, né? Será? Porque parece que tem mulher que é tão assim certinha. Organizada, né? Organizada nessa parte. Eu sou a mulher que tem dificuldades, muitas dificuldades. E eu brinco que eu falo que eu gosto que quando eu tô do lado do meu marido eu posso exercer o meu direito de não ter um neurônio funcionando ou todos desligados. Eu penso isso em várias situações, é tão bom. Porque eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, de jeito nenhum. Então viagem. Eu amo viajar.
Mas você acha que eu amo organizar as coisas? Você acha que eu sei roteiro? Eu só vou, entendeu? Porque o Pedro organiza. É muito bom isso, Sim. pra mim. Porque Não, se eu tivesse... Eu concordo super. Gente, se eu tivesse que organizar, eu não ia. Eu tenho preguiça dessas coisas. É feio, mas eu tenho preguiça de organizar essas coisas. O Pedro tem papéis fundamentais na sua vida. Graças a Deus. E qual é o papel da Lud? Ai, meu Porque Deus, assim, qual você é tá o papel? elogiando super o Pedro, que o Pedro... É porque ele me ajuda muito, Sim, muito, muito, muito. mas a Lud também tem um papel aqui. Não, a Lud deu o CNPJ, ele organizou o CNPJ, peraí. Não, com certeza, eu acho assim, é o que eu falo. A gente se complementa muito bem. Eu dei o CNPJ, ele incrementou esse CNPJ, ele organizou. Então, eu acho que o papel... Por que adianta ele não ter o que organizar? Ele tem que ter o que organizar. É assim, a Lud sonha E e ele coloca no papel para ele coloca em concretizar. planilhas, exatamente. O Pedro coloca em planilhas os meus sonhos. E é muito legal, porque ele sonha comigo depois. É muito bom isso. Porque aí ele fala... Porque não adianta a gente só sonhar, sabe, sem organizar. Porque senão não vai acontecer. E é muito interessante isso que você falou, porque assim, a Lud é a pessoa dos cheques, a Lud é a pessoa que faça chuva, faça sol, quer dizer, não sei se chuva também, mas vamos lá. Prefiro o sol. Tá sempre lá correndo, tá sempre disciplinada com a alimentação, tá Sim. disciplinada. Como que é essa dualidade da Lud sonhadora e da Lud executora? É que a Lud é muito medrosa. Eu acho que eu fui criada de um jeito assim. Eu tenho muito medo. Tenho medo de doença, morro de medo. Morro de medo de doença. Eu tenho pavor de hospital. Gente, é sério, é pavor de hospital. O hospital me deixa completamente mal, sabe? Então, como eu tenho muito medo, eu tento organizar para não acontecer. Então, eu sou muito organizada na alimentação, porque eu tenho medo de ter uma doença. Eu sou muito paranoica, extremamente. Por exemplo, no Covid, eu tive síndrome do pânico porque eu tinha pavor. Eu falava, minha mãe trabalha comigo, sempre trabalhou, porque quando eu abri a loja, minha mãe aposentou. É que eu falei que ela era funcionária pública. E aí ela aposentou e veio trabalhar comigo, sempre foi. Na pandemia eu não deixei. Eu não deixei ela trabalhar comigo porque eu morria de medo. Porque como aqui tipo, a gente trabalha com o público, eu tinha muito medo dela pegar o Covid, passar para o meu pai. Então foi uma época muito difícil, muito, muito, muito difícil, porque eu sou muito ligada com eles e eu fiquei sem ver eles um tempão, eu ficava sem ver. Eu não deixava minha mãe vir, porque eu tinha medo dela pegar. E aí eu chorava todos os dias. Eu chorava todos os dias e foi na época até que eu fui pro psiquiatra, porque eu falava assim, era um medo, acordar e dormir comigo. Com medo é muito ruim. E eu sou uma pessoa que se eu tô com medo, se eu tô com uma ansiedade muito grande, eu nem durmo, né? Então, você ficar sem dormir, gente, é horrível. Você ficar sem dormir, preocupada, com medo, nossa, foi uma época muito difícil. Muito difícil. Eu acho que a pior época, assim, foi a época do Covid pra mim. Foi muito difícil, muito mesmo. Porque além da questão do trabalho, ainda tinha a questão emocional para você com relação aos seus pais. Foi uma época muito difícil para quase todo mundo, todo mundo, na verdade, com relação a isso. A gente ficava preocupado com os nossos pais. Sim, a gente ficava preocupado o tempo inteiro. A gente nunca tinha vivido aquilo. E a gente não sabia o que viria. Ou quando acabaria. E demorou muito para acabar. Demorou muito para acabar, meu Deus. Foi difícil para você em termos de loja? Porque teve uma época que a gente fechou. Mas você acredita? É doido, é muito doido isso. A gente vendeu muito na pandemia. Sério? A gente vendeu muito. Mas as pessoas iam pra onde? Porque elas precisavam de roupa. É muito louco isso, né? Mas a gente vendeu muito. Não, de verdade, foi muito bom. Mas isso aconteceu mesmo. As pessoas começaram a comprar mais porque elas estavam mais em casa. Tem um estudo que com o fala tempo, sobre... eu não sei o que era. Mas assim, eu também ficava pensando, gente, as pessoas não vão comprar roupa pra ir onde? Mas aí que tá. Muitas pessoas saíam do mesmo jeito. E o pior é que eu ficava com raiva das pessoas que saíam. Porque eu falava assim, gente, esse vírus não vai parar nunca de circular desse jeito. Eu tinha muito pavor, muito mesmo, muito. Porque é uma coisa que a gente não vê, né? É um medo do desconhecido. Quando sai do controle. Isso que eu ia falar. Saiu do meu controle. Saiu do controle, por exemplo, você falou a questão de doença. Do correio e da. Ok, saiu do seu controle, mas aí também dá para ir lá pegar. É então, é um medo controlado. Exato. Agora,
Quais são os medos não controlados da Lud empreendedora? Da Lud empreendedora, os medos... Gente, da Lud a Lud empreendedora ainda não tem medos, assim. Eu acho que porque já tem muito tempo. E tudo começou tão sem estrutura... Que agora já tudo está funcionando. Ai, que agora eu respiro. Agora parece que tá a paz agora. Exatamente, agora eu respiro, parece, porque hoje tudo é muito organizado. Então, a Lud empreendedora não tem um medo. Agora, a Lud CPF tem muito medo. O CNPJ é mais tranquilo para mim. A Lud pessoa física tem muito mais medo. Sério? Nossa, muito mais. Mas como que isso não entra no CNPJ? Eu não sei como, mas eu consigo separar muito bem isso. É impressionante. Tipo, eu entrei na loja... Pera, agora é aqui. Eu tenho ele vai ser um convidado do café. Ele uma vez, você me falou isso, eu lembrei. Ele falou assim, eu não sei o que acontece, mas eu consigo separar muito bem o CPF do CNPJ. Ele fala, no CPF eu sou uma pessoa que, de repente, não consegue cumprir com algumas coisas. No CNPJ isso está fora de cogitação para mim. Então, essa separação do CPF e do CNPJ que faz com que o CNPJ dê certo. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque a Lud CPF é inseguríssima. A Lud CNPJ põe a cara nos vídeos e vai, entendeu? E como que foi para a Lud CNPJ convencer a Lud CPF a fazer isso? Bem difícil. Anos de terapia. É sério, anos de terapia. Porque uma das coisas que a gente falou foi que a questão da Lu ser a sua cara. Ela hoje é uma extensão da Lud. Sim. Você não consegue pensar na da Lu sem ver a Lud ali. Sim. E aí você falou que antigamente você até contratava pessoas para fazer o que você faz hoje. Sim, exatamente. Eu pagava uma amiga minha para ela fazer provador, eu pagava ela até para viajar comigo. De verdade, eu pagava ela até para viajar, porque eu tenho pavor de avião. Lud CPF é complicada. Então, eu não queria viajar sozinha. Então, quando a minha mãe não podia, porque minha mãe ia muito comigo para São Paulo, então se minha mãe não podia, eu pagava para essa minha amiga, para ela, e eu pagava ela para fazer foto, eu pagava ela para aparecer no outdoor, que faz tempo, acho que faz isso que eu tô contando faz uns 11 anos, e eu pagava ela para fazer essas coisas, porque eu achava que eu não podia, que eu não era capaz de fazer, por conta da insegurança do CPF, sabe? Eu achava que eu não era capaz de fazer. Eu achava que eu precisava de alguém para fazer isso. Hoje não. Hoje não. Neste momento, não. Hoje você se banca. Hoje... Fazendo o provador, sim, tirando as fotos. Sim. Lindíssimas, inclusive. Muito obrigada. Sempre toda desenvolta. Tive que aprender muita coisa também. Mas isso também foi mais natural, questão de composição de tecido. Porque não adianta você falar que a roupa é linda, pronto, e acabou. Tá. E daí que ela é linda? Você precisa, qual é a qualidade? Para que finalidade? Essa roupa vai durar? Essa roupa vai me atender em determinada ocasião? Então, eu tive que aprender bastante coisa também. Muito legal. E falando disso, tem um macacão que eu comprei da Lud, na época que foi batizado do meu afilhado. Vai fazer... 5 anos. 5 ou 6. Foi na época. Foi na pandemia. E aquele macacão é assim, toda vez que eu uso, nossa, que macacão maravilhoso. Tá vendo? Aí a gente não esquece, essa é a parte boa. Eu falo, gente, esse macacão, não importa a época, sempre me perguntam. E ele é atemporal, eu tô com ele há 5, 4 anos, Lud. Falando agora de um pouco de corrida, falando um pouco do seu universo CPF. Certo, vamos lá. Tem uma pergunta que a gente faz, que é sobre o café terapêutico. Então, a gente pergunta o que é para você, que não é terapia, mas é terapêutico? A corrida, com certeza. Porque além da terapia, que é terapia, a corrida me deu um pouco também bastante da autoconfiança. Sério? A corrida faz eu pensar assim, você é capaz. Isso é muito bom. Isso eu só consegui na corrida, mesmo fazendo musculação, sei lá, há quanto tempo, mas a corrida me mostrou, você é capaz. A corrida não é por estética? De jeito nenhum. Não, até pode ser, até assim que... tem que fazer um cardio, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a corrida, não. A corrida foi fuga mesmo. Eu costumo falar uma frase que é assim, tudo que é em excesso é porque
representa uma falta. Então, a falta de confiança, essa insegurança que eu tenho, essa questão que eu falei da inferioridade, complexo de inferioridade, eu jogava tudo na corrida. Tudo no exercício. Então, por isso que eu acho que eu sou tão viciada em fazer exercício físico, para suprir aquelas questõezinhas ali da lua de CPF. E aí, essa autoconfiança vem quando na corrida? Quando você consegue fazer um treino? Quando você consegue bater um recorde? Como que é? Eu acho que é assim, tipo assim, porque quando eu comecei, eu falei assim, gente, eu nunca vou correr nem 5 quilômetros direto. E as coisas foram, eu corri 5 quilômetros direto. Gente, eu melhorei meu tempo correndo 5 quilômetros direto. E aí as coisas foram acontecendo. E aí você vê que você é capaz sim, que é a sua mente que te para, que você pode. E o que aconteceu também é que eu comecei a correr sem pensar em tempo nem nada, em 2017, faz bastante tempo. Só que aí, em 2020, veio a pandemia e eu paralisei total. Eu não saía para correr, eu não ia para academia, eu simplesmente só trabalhava porque preciso, né? Então eu só trabalhava e ia para casa. E eu não tinha vontade de ir porque eu tinha medo, e aquilo me paralisou e eu fiquei pior. E aí eu lembro, foi muito assim também. Quando saiu a vacina lá, que eu pude tomar a vacina, porque a minha hora nunca chegava dessa caceta dessa vacina. E aí, quando chegou, eu falei, agora eu vou voltar. Agora eu vou voltar. E aí eu voltei com tudo. E, gente, sério. Aí eu pensava, como eu fiquei tanto tempo sem isso? Como eu fiquei tanto tempo sem? Porque se é uma coisa que, meu Deus, me faz tão bem. Porque quando você corre, você tem mais ideia até, não é? Você não é assim? Até demais. A gente vai desbloqueando as coisas. Não, olha, eu vou fazer isso na loja, eu vou fazer isso. É muito bom que a gente consegue... Fazer uma metáfora do que você está vivendo na corrida e na loja. Exato, exatamente. Fazer essa comparação. Exato, a gente dá para equilibrar os pratinhos ali, sabe? Na corrida é assim, na loja também vai ser. Se eu posso aqui, ali eu também posso. Você vai juntando ideias, eu não sei o que acontece com a gente, sabe? Quando a gente fala de algo terapêutico, é justamente sobre isso. Ele é uma complementação do processo de terapia, de um processo de autoconhecimento, justamente para que você consiga colocar em prática o que na terapia já está sendo trabalhado. Sim. Lud já me confessou que é uma mulher terapeutizada. Graças a Deus. Bom, gente, agora a gente vai finalizar, mas eu falo que, eu não sei como que eu vou chamar ainda isso, mas eu não vou falar que é o proibidão, porque... mas é os cortes especiais, a conversa mais profunda, como se fosse terapia, para o pessoal do Inegociável. E aí a gente vai para a segunda parte. Obrigada, Lud. Eu que agradeço.